meu pai, que foi fundador da GB. Hoje a GB ela tem uma cultura que ela é baseada nos pilares do serviço militar, né? Hoje nós somos uma empresa que a gente consegue se destacar no mercado pela nossa eficiência, pelo nosso maior comprometimento e honestidade, porque ela foi forjada em cima das qualidades que o serviço militar exige. Você falou, hoje o mercado tem exigido muito mais, né? Não é mais só apertar botão, liberar portão. Hoje realmente você tem que ter uma visão, um conhecimento básico de tecnologia, né? Saber cadastrar alguém em um software, né? Acho que a pessoa que ela buscar esse conhecimento da língua, de inglês, ele consegue candidatar para vagas em um nível maior e, consequentemente, valores maiores também. Então a gente está com déficit muito grande de mão de obra por conta da falta do candidato bom, cara comprometido, histórico positivo, que se destaca na entrevista, que se prepara para a entrevista. Saudações, veteranos, veteranas, militares na ativa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à estreia do Contrate Veteranos, que faz parte da divisão Hub de Soluções Paramilitares, com a proposta de mostrar um pouco para vocês o universo corporativo. Eu sou o Tenente Galdino e tenho o grande prazer de receber hoje aqui o Gabriel Borba, que é diretor da GB Serviços Profissionais. Gabriel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, agradeço demais por estar aqui nessa estreia e queria que você iniciasse contando um pouco da história da GB Serviços Profissionais. Ô Galdino, o prazer é meu, agradeço a oportunidade do espaço aqui, de poder falar um pouquinho da nossa empresa e do mercado de trabalho e terceirização, né? A GB, ela foi fundada em 1999 pelo Geraldino Borba, meu pai, né? Oriundo aí das Forças Armadas, do Exército, foi tenente. E na época aí estava próximo da baixa, né? Período obrigatório dele lá. E aí ele saiu, veio para o mercado privado. E aí passou em algumas empresas, passou na Protege, passou em algumas outras empresas. E aí em 99 decidiu fundar a GB Serviços, né? Começou literalmente com um cliente só. Teve a oportunidade aí de um cliente... na época, gostava muito do trabalho dele. Quando ele informou que ia dar início à empresa dele, esse cliente prontamente já se dispôs a vir junto, né? Colocou aí à disposição o contrato, falou que assumiria esse desafio junto com ele para acreditar muito no trabalho dele. E a GB começou assim, cara, literalmente com um contrato, ele praticamente fazendo tudo, né? Vendendo, operacionalizando, gestão financeira. E aí, graças a Deus, ao longo desses 25 anos, a gente vem crescendo bastante. E hoje a gente está com 750 funcionários aí e uma filial em Caraguatatuba. Que legal, hein? Que história. E em que segmentos que vocês atuam hoje, em que locais do território? Hoje a GB, ela atua praticamente em todo o segmento de facilities, né? A gente coloca assim, facilities abrindo um pouco mais, seria toda a parte de portaria, limpeza, controlador de acesso, fiscal de piso, recepcionista. Então isso a gente coloca dentro do ramo de facilities e segurança patrimonial, que aí seria o vigilante, né? Território de atuação, hoje a gente tem algumas coisas fora do estado, então o estado de São Paulo, 100%, e temos alguns clientes pontuais fora do estado de São Paulo, né? Então, parcialmente aí o território nacional. E tem algumas cidades que se destacam mais? Hoje São Paulo e Grande São Paulo, a gente tem praticamente todas as regiões já tem um contrato, um cliente. E temos o Litoral Norte, né? Ali no Litoral Norte, você pegando de São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, a gente também tem a nossa filial se encontra lá, então a gente atende toda essa região. E dentro desses segmentos, Gabriel, de segurança e facilities, como é que é a entrada nesse mercado? Né? Para o militar hoje que está passando para a reserva ou que já passou, quais são as dicas iniciais para ele verificar um horizonte aí nessa área? Bacana essa sua pergunta, porque eu acho que o direcionamento ele é muito importante, né? São ambientes diferentes, né? Apesar de a mão de obra militar ela ser muito acostumada, né, com o nosso ramo, eu acredito que tem que ter uma especialização, tem que ter um olhar diferente, né? O privado ele é diferente aí do serviço militar. Inicialmente, se tratando de controle de acesso, é um curso básico, ele é muito bem-vindo, né? Para ele conseguir ter as noções gerais ali do que essa função exige, né? O que ela pede, né? Então, um curso básico de controlador de acesso, para ele ter as noções gerais, do que ele vai ser cobrado, quais são as responsabilidades dele, o que ele teria que fazer ali no posto de serviço. E também tem a vigilância, né? Então, essa função vigilância,
Aí você já tem um curso de vigilância que ele tem muitas escolas hoje que praticam, e você tem também a aprovação da Polícia Federal. Então, a partir do momento que ele é aprovado, essa documentação toda da aprovação dele e documentos pessoais é enviada para a Polícia Federal e ele tem uma funcional, ele tem uma carteirinha funcional de vigilante. A cada 2 anos ele tem a reciclagem. Então ele faz esse curso, tem validade por 2 anos, ele pode ingressar no mercado como vigilante, né? E a cada 2 anos ele tem que fazer a reciclagem. Então acho que isso seriam 2 pontos aí para ele, para os oficiais prestarem atenção, procurarem aí se qualificar para conseguir entrar no mercado sem muita surpresa. E sobre o controle de acesso, quais as funções que ele pode desempenhar? Hoje o controle de acesso ele está bem dinâmico, né, Galdino? Você tem aí, hoje, por exemplo, cabe o controlador de acesso no condomínio residencial, no condomínio comercial, indústria, hospitais, e todos eles vão ter responsabilidades diferentes, né? Quando você vai mais para a área de condomínio, é realmente aquela função do antigo porteiro, só que com muito mais responsabilidade, né? Hoje eles, por exemplo, controlam tudo que entra e sai do condomínio, também controlam o acesso de pessoas, principalmente visitantes e terceiros, né? Então hoje, quase que unanimidade, os condomínios, eles querem ter esse controle, então através de software, através de cadastramento, através de facial, né? Então é um trabalho bem minucioso, assim, ele tem que ter uma atenção muito grande para controlar tudo isso, né? Quando você já vai mais para a área que a gente fala que é a parte de negócios, que aí você vai falar de indústria, você vai falar de hospitais, já é uma visão um pouquinho diferente. Uma visão já voltada assim, para o público externo, para o fluxo de entrada de pessoas, ele é muito maior. Quando você fala de indústria, tem mercadoria, caminhão que entra, caminhão que sai, então tem checagem de balança, tem revista. Então hoje você vai ter muitas funções aí, dependendo do ramo que ele for atuar. E o controlador de acesso é uma das grandes carências hoje do mercado, né? E tem se tornado um perfil muito buscado pelas empresas, até porque os condomínios estão crescendo bastante, né? Vários prédios também sendo construídos, então eu vejo que o perfil hoje é um perfil, né, bem complexo desse profissional, não como antigamente, né? Que era, às vezes, um profissional mais simples, hoje não. Como você falou, ele tem que entender um pouco de TI, né, um pouco de gerenciamento de acesso. E, nesse sentido, qual que são as faixas salariais que você poderia falar para a gente, para os militares que estão aí visualizando um horizonte? O que você falou. Hoje o mercado tem exigido muito mais, né? Não é mais só apertar botão, liberar portão. Hoje, realmente, você tem que ter uma visão, um conhecimento básico de tecnologia, né? Saber cadastrar alguém em um software, né? O visitante, o prestador de serviço, tirar foto, saber tratar, né? Você está recebendo praticamente todos os tipos de pessoas ali, né? Então você tem que ter um tratamento aí com aquele visitante muito bem feito, com educação, com disciplina, sabendo as informações que você precisa colher dele ali para autorizar ou não a entrada dele. Tem essa responsabilidade da autorização, né? Então, tem que ter essa preocupação de não liberar uma pessoa se ela não está devidamente autorizada, né? E aí você vai para os controles de chave, controles de mercadoria, entrada e saída, que às vezes envolve produtos com custo muito alto, né? E se ele liberou, a responsabilidade é dele. Então, hoje é bem diferente de um... O pessoal compara muito com o porteiro de antigamente, mas é uma situação bem diferente. Hoje o mercado exige muito mais. Bases salariais, parte de R$ 1.700 o salário mínimo aí, né? Podendo chegar até 2.300, depende muito do contrato. Muitos contratos você consegue o benefício do prêmio, né? Na GB nós temos o prêmio Eficiência, que é um prêmio que a gente oferece para o controlador de acesso, para que ele realmente tenha aí uma motivação. Tem os benefícios também, cesta básica, vale-refeição, né? E então você vai transitar dentro desses valores. Não, e até nesse sentido, né, já dá uma visualização para o militar que está saindo hoje de salário, né? Ele não vai ter uma perda salarial tão grande, né? Principalmente no cabo soldados, cabos, sargentos, né? Sargentos um pouco, né? Provavelmente. Você diria até que o inglês seria interessante, um inglês básico, pelo menos? É muito interessante. Acho que o inglês cabe em tudo, né? Eu acho que a pessoa que ela buscar esse conhecimento da língua, principalmente o inglês, ele consegue se candidatar para vagas com um nível maior e, consequentemente, valores maiores também, né? Hoje nós temos recepcionista bilíngue. Nossa gama de clientes aí, nós temos alguns que eles exigem a recepcionista bilíngue. Atuam na região ali dos jardins, né? Hotéis, coworking.
e até uma imobiliária de alto padrão que recebe muito cliente de fora do país, e a recepcionista precisa ter o inglês básico para poder dar um atendimento inicial. E é um outro salário, né? O salário diferenciado do piso. Então, assim, ele tem que ter essa visão de quanto mais ele conseguir se qualificar, mais ele vai pleitear uma vaga de valores iguais ou superiores ao que ele tinha dentro das Forças Armadas. Cabo e sargento, você já consegue trazer já para um nível de liderança, né? Até pelas funções que ele desempenhava dentro do Exército ou das Forças Armadas, ele consegue se candidatar para uma vaga de supervisão, para uma vaga de liderança, né? Que aí você vai ter valores superiores a esses, né? Então existe uma perspectiva na carreira, né? O controlador de acesso, como você disse, às vezes é um pouco mal visto, né? Mas dá para ele crescer dentro da carreira. Ah, dá. Nosso segmento é um segmento que ele tem muita oportunidade de crescimento, né? Na própria GB nós temos vários casos de funcionários que começaram como controlador de acesso e hoje são supervisores, coordenador operacional dentro da empresa, né? E veio de baixo. Tem muito caso de vigilante. Hoje o nosso gerente operacional ele foi vigilante, né? Começou realmente como vigilante, líder, supervisor e hoje ele é nosso gerente operacional. Então é muito importante para a gente e o segmento ele tende a valorizar muito isso porque o cara passou lá pela situação inicial, que é ser um controlador ou ser um vigilante, né? Então ele sabe o que acontece no posto de serviço, qual que é a rotina, qual que é o dia a dia. Então a gente tende a valorizar muito esse profissional. E aí depende dele, né, Galdino? Se ele vai buscar qualificação, se ele faz a faculdade de segurança, se ele vai buscar aí cursos técnicos, ele começa a se automaticamente se candidatar para vagas que vão surgir. Conforme a empresa vai crescendo, você vai precisar de mais um supervisor. E a gente sempre olha para dentro. Você sempre vai ter um olhar dentro da equipe. Eu, pelo menos, junto com todo o nosso time lá, sempre que surge uma vaga, eu peço para... Não tem ninguém para a gente promover? Não tem ninguém com essas características? Porque para mim é muito mais vantajoso eu promover uma pessoa que já está dentro da empresa do que a gente ir para o mercado. Né? Buscar um candidato, e aí você tem todo o tempo de você conseguir achar, e aí tem que ter adaptação da empresa, adaptação do candidato, porque ele também tem que ver se faz sentido para ele trabalhar naquela empresa, se aquelas normas, aqueles regulamentos da empresa, ele se vê dentro, ele concorda. Então tem uma adaptação mesmo pós a seleção, mesmo pós a contratação, existe uma adaptação dos dois lados. E tudo isso é muito moroso. Então tudo isso para acontecer, para o resultado vir, ele demora muito mais tempo. Então quando você promove alguém dentro da equipe, essa parte já foi feita. O cara já tá dando resultado, então já se adaptou, já houve aí uma sinergia boa entre empresa e funcionário. Então você vai praticamente passar para ele as novas atribuições, né? Vai exigir uma adaptação dele, lógico, mas é uma situação diferente. Então, ele tem muito espaço para crescer. Hoje tem muito espaço para crescer dentro do segmento, sim. E falando sobre a concorrência que o militar vai encontrar, né? Ele saiu, passou para a reserva, vai buscar um emprego. Ele quer ser um controlador de acesso hoje, né? Como é que está essa concorrência civil, comparando ele com os demais candidatos, né? Porque é uma carreira de entrada no mercado, controle de acesso, né? Você tem profissionais de várias áreas que às vezes tentam, né, entrar e obter esse emprego. Você acha que o militar consegue se destacar pelas habilidades deles, as soft skills que ele tanto tem? Sim, eu acredito que sim, Galdino. Eu vejo assim, o militar, para o nosso ramo, que é o ramo de controlador de acesso e vigilante, ele se destaca, né? Ele tem aí com certeza vai ter uma preferência, né? Porque quando a gente vai analisar ali as responsabilidades, as rotinas que ele tinha dentro da atividade dele militar, é muito parecida com o que ele vai ter nessas funções, né? Eu acho até que o nosso segmento é o mais próximo das atividades que ele tinha dentro da área militar. Porque se ele for para uma logística ou para algum outro segmento, talvez ele tenha que exigir uma adaptação maior dele, porque não é exatamente a mesma coisa. O nosso eu acho que se aproxima muito mais, então ele tem aí uma facilidade. As empresas têm uma visão de realmente conseguir dar preferência, porque a gente entende que vai ter uma facilidade, eu vou ter que realmente passar a rotina básica ali daquele local, mas em termos de disciplina, comprometimento, seguidor de regras e normas, a gente acredita que esse militar ele já vem com isso, né? Então é uma vantagem, né? Porque o outro candidato, às vezes, que não não foi, né, da área militar, talvez tenha dificuldade com essas tarefas. E a gente imagina que o militar não.
Então eu vejo como um destaque, sim, a experiência militar para eles ingressarem no segmento. Muito interessante. E porque essa questão envolve a questão do currículo também, né? E o currículo é algo frio, algo que o recrutador nem sempre consegue enxergar essas habilidades. Então, o militar, só por colocar militar ali, pressupõe-se que ele tenha essas habilidades de liderança, resiliência, flexibilidade, que é algo que está faltando hoje, muito no mercado, né? E sobre liderança, qual que é a sua visão hoje? Faltam líderes? As pessoas não estão querendo mais liderar? Voltando só um pouquinho, Galdino, eu até queria aproveitar para parabenizar você pelo seu trabalho, porque assim, é o que você falou. Inicialmente, se o currículo do militar ele chega para nossa seleção sem um briefing, sem ali uma intermediação, que é o trabalho que você faz, realmente ele pode ficar em desvantagem. Porque às vezes ele vai ser comparado com o currículo de um outro candidato com muito mais experiência, que tenha realmente uma vivência dentro do segmento, que passou em grandes empresas, que tem anos aí dentro do cargo. Então, você, quando vai fazer um comparativo, e seleção é comparativo, não tem como ser diferente, você sempre está comparando o candidato A, B, C, para você tentar achar o melhor, ele pode ter uma desvantagem. E esse trabalho que você faz, de fazer essa aproximação, de fazer as empresas terem um olhar diferente para com o militar, eu acho que é muito importante. Então, assim, é interessantíssimo o pessoal que está realmente querendo ingressar no mercado privado procurar você. Porque é diferente o tipo de atendimento e como você coloca ele dentro das empresas. É muito diferente dele chegar lá e realmente fazer uma entrevista fria sem ter aquela intermediação. Então, eu acho que parabenizo o seu trabalho. Eu acho que esse Obrigado. é um caminho que eles têm que valorizar. E quanto à liderança, eu acho que sim. Eu acho que você hoje tem cada vez mais as pessoas fugindo da responsabilidade, né? Em geral. E quando você vem para um cargo de liderança, é uma responsabilidade que aumenta, né? A gente até brinca que ela é uma conta proporcional, né? Você vai ter o aumento salarial, muitas vezes se for um caso de promoção, mas você também vai ter o aumento de responsabilidade, o aumento de entrega, né? Então vai ser exigido mais coisas de você, né? E muitos, infelizmente, não têm essa visão. Às vezes está só com aquela visão inicial de promoção por conta do aumento salarial, da melhora financeira, né? E a pessoa, ela não percebe que vai vir junto, né? O pacote é completo, ele vai vir junto com mais algumas coisas. Quer dizer, se foi promovido, você tem outras responsabilidades. Às vezes você agora lidera e comanda uma equipe, então não é mais você tratar só de você, se você chega no horário, se você trabalha bem, se você está bem uniformizado, você tem que cuidar de você e de outras pessoas, né? Então, quando você trata de liderança, isso daí vai vir junto. E a gente às vezes percebe que as pessoas elas querem só o aumento salarial. E não vai ser assim, né? E no quesito liderança, você acredita que ela pode ser desenvolvida ou é algo nato já, que já vem com esse colaborador? Não, eu acredito que pode ser desenvolvido. Eu acho que a força de vontade ali, quando você pega um elemento que ele tem o objetivo de crescer, às vezes, dentro da formação dele, ele não desenvolveu a liderança. Porque por vários motivos, né? Criação, e escola, estudo, e vários motivos, às vezes, do zero ali até aquela fase, ele não desenvolveu liderança. Mas se ele tem o foco de crescer, se ele tem o foco de realmente, o objetivo, né? De galgar cargos maiores, ele consegue se projetar. Eu acho que tem as pessoas que têm a liderança nata, né, que nasceu com aquilo e você vê uma facilidade muito grande em liderar, né, é da pessoa, às vezes você pega líderes que nunca tiveram curso, formação e lidera super bem e é referência, né, e você tem pessoas que eu acho que precisa se preparar, mas eu acredito que tem como, sim, não acho que é um caso perdido, não. Não, e até no Exército existem vários exemplos nesse sentido, né, de soldados que entram e rapidamente fazem o curso de cabo, né, que é o nosso CFC, porque são soldados destacados, e já fazem o curso de sargento temporário. Então, às vezes, em 2, 3 anos, ele sai de soldado para sargento, às vezes triplicando o salário. E eu acho que isso é um paralelo no meio corporativo, né? Dá para subir, tem perspectiva, né? Não é que se ele entrar como controlador de acesso, ele vai ficar estagnado nessa posição por muito tempo, porque o jovem hoje ele quer crescer rápido, isso é uma verdade, né? Então, a empresa, a AGB, no caso, consegue olhar para esse profissional e falar, opa, tem um garoto aqui diferenciado, vamos dar chances para ele. Eu acho que só vai depender dele, Galdino. Se realmente esse candidato, esse profissional, ele tiver essa visão de crescimento,
Eu coloco muito lá pro pessoal de seleção. Eu gosto de contratar pessoas que têm objetivo. O objetivo de chegar em algum lugar. Porque essa pessoa, ele vai trabalhar, ele não vai faltar, ele vai buscar esse objetivo. Então, para ele passar para a fase 2 do objetivo dele, ele tem que cumprir a 1, quer dizer, ser um funcionário exemplar, ser um funcionário destacado na função, para que ele possa buscar uma promoção de liderança, para que ele possa buscar uma promoção de supervisão. Então, primeiro ele tem que fazer o que ele está fazendo bem feito. Então, quando você tem um funcionário que ele tem objetivos pessoais, seja quais forem, de ter a sua casa própria, ou melhorar a casa que já tem, seja carro, moto, ou se especializar na área dos estudos, você consegue contar com ele. Automaticamente exige um comprometimento, porque para ele chegar lá, ele vai ter que fazer o caminho até chegar, né? Então, quando você tem pessoas focadas, você tem um crescimento que o céu é infinito. Ele pode começar como controlador e virar gerente geral da empresa. Vai depender muito dele. Vai depender muito do que ele quer para a vida dele. Só que o caminho não é fácil. Eles têm que entender isso. Não é um caminho rápido e não é um caminho fácil. Vão ter obstáculos no meio do caminho que ele vai ter que saber transpor, vai ter que ter resiliência, né? E o serviço militar a gente imagina que tenha muita. Então, ele tem que ter essa visão que não é um mar de rosas, não é fácil, não é só teoria. A prática ela é um pouco diferente. Mas se ele tiver um foco, se ele tiver fechado ali, comprometido com o foco dele, com o objetivo dele de chegar em algum lugar, eu acho que o crescimento ele é inevitável. É um caminho promissor. Então é uma boa opção para o pessoal se candidatar às vagas da AGB, né, que estão abertas aí. E nesse sentido, você pode dar uma visão para o pessoal, para os militares, como é que está o mercado de recrutamento? Como é que ele está, os candidatos, eu digo, né? A qualidade dos candidatos. Hoje não tem uma empresa hoje, Galdino, que você faz muita visita, sabe disso. Não tem uma empresa no nosso segmento hoje que você vai visitar que não vai estar contratando aí no mínimo 50 funcionários, né? Depende muito do tamanho da empresa, né? Mas assim, hoje o nosso segmento, unanimemente, todas as empresas que você visitar vão estar contratando. Às vezes tem aquele cara, tá com vaga aberta, mas não me contratou. Aí são todos esses fatores que a gente está comentando aqui. Como é que você foi na entrevista, como é que você se candidatou para essa vaga, como é que você chegou para essa vaga, as suas habilidades técnicas condizem com o que eles estão precisando. Então, são vários fatores que... Mas a empresa tem a vaga ela tem. Uhum. Então, o mercado hoje ele está muito carente de mão de obra. O mercado hoje ele precisa de mão de obra. Ele está realmente necessitando de mão de obra, falta mão de obra. Isso daí, com toda certeza. O nosso segmento aí está com uma demanda muito grande, então a gente está com déficit muito grande de mão de obra. O tempo de contratação para você fechar as vagas aumentaram muito, então assim, coisa que você fechava em uma semana, hoje você está fechando em 10, 15 dias, por conta da falta do candidato bom, que é aquele cara comprometido, que tem um histórico positivo, que se destaca na entrevista, que se prepara para a entrevista. Então hoje, infelizmente, as pessoas elas têm que ter essa visão. Se aquilo ali é uma entrevista que você quer realmente, de fato, entrar, você precisa se preparar para ela, você precisa ir ali concentrado, sabendo o que você vai falar, realmente enaltecendo as suas qualidades, porque são ali 10, 15 minutos que você precisa falar tudo de melhor de você. Porque a selecionadora ou o selecionador que não te conhece precisa sair com essa visão sua. Que, pô, esse cara é muito comprometido, esse cara é muito eficiente. E contar uma experiência positiva de alguma coisa que você fez e que foi muito positivo. Então ele tem que ir brifado, ele tem que ir preparado, né? Então a gente enfrenta hoje pessoas que é muito mais a empresa querendo dar oportunidade para ele do que ele mesmo querendo a oportunidade. Porque ele não se prepara para a entrevista, chega lá, a selecionadora tem que ficar arrancando dele as qualidades dele, as experiências positivas que ele teve ao longo da vida, porque ele simplesmente não se preparou para chegar lá e dissertar e colocar tudo isso na mesa. E às vezes é ele mesmo o culpado da não contratação. Ah, mas tem vaga? Tem muita vaga. Só que você precisa ter uma preparação básica para você entrar nessa vaga, porque as empresas estão querendo resolver os seus problemas. Então, assim, eu quero contratar pessoas boas, pessoas que eu vou colocar lá e não vou ter dor de cabeça. Então, a visão de todo mundo é a mesma. O melhor candidato possível, para que você realmente consiga preencher aquela lacuna, aquela demanda ali que está em aberta. Agora, se a pessoa vem de qualquer jeito, na apresentação, na postura, não se prepara, é muito fácil ela ser reprovada. E aí ela vai ficar no mercado, vai perder boas oportunidades
E aí é o que você fala, que você sabe, às vezes aquelas queixas, pô, tô há 6 meses sem conseguir me recolocar, 1 ano às vezes, aí vai fazer uns servicinhos paralelo, bico, né? Mas como é que foi as entrevistas? Você não fez nenhuma? Difícil, o mercado tá carente. O mercado, se ele sair se candidatando aí, em uma semana ele faz 4, 5 entrevistas facilmente. Mas como é que você tá indo para as entrevistas? Como é que você tá se colocando? O que você tá falando lá? O que você tá exaltando? Isso ele precisa fazer uma reflexão. Porque senão ele realmente vai começar a receber uma sequência de nãos aí que ele vai ficar muito desmotivado, talvez vai achar que aquele segmento não é para ele, só que ele não se preparou para, né? Sim, com certeza. E você falou sobre o cadastramento, né? E sobre o cadastramento eu sempre falo para os militares a questão do plano de chamadas, né? Que ele facilita muito a questão do camarada conseguir chegar até a entrevista, né, Gabriel? Porque não é fácil. Tem aquela peneira, né, milhares de candidatos, às vezes milhões, né, nas grandes plataformas. E no caso do plano de chamadas, a gente consegue diminuir, né, esse número de candidatos que estão concorrendo a essas vagas, né, e já colocando em contato diretamente com os RHs, né, da AGB, de diversas empresas parceiras. E você tocou num ponto que é muito sensível, né, a questão da entrevista. Né? Hoje, a entrevista ela é peça-chave no momento da contratação, né? Porque o currículo é aquela listagem de competências, mas que a gente não consegue traduzir o que a gente passou, de experiência, eu digo, né? De resultados. Qual é a principal dica que você dá hoje para um militar que sair, foi chamado para entrevista na GB, o que ele deve falar? Contar histórias reais? Porque o militar tem muita história, desde o momento que ele se alista ou que ele faz um concurso de seleção, enfim. Ele vai superando vários desafios, né, provavelmente que ele não imaginava, né, então desafiando parte da resiliência, que é muito forte, ele vai se provando a todo momento. Então, o que você destaca nesse sentido para o militar conseguir se destacar e garantir essa vaga na GB? Ó, Galdino, eu acho que o primeiro passo, ele tem que ter a real noção de quais são as suas qualidades. Tá? Eu acho que não só o militar, acho que todo mundo tem que saber o que você é bom, o que você é ruim, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Né? Você saber quais são os seus pontos fracos também é um exercício de humildade. Você tem que saber o que você não é tão bom e o que você pode melhorar. Numa entrevista, o tempo é curto. E você está dividindo o tempo com uma série de candidatos para a mesma vaga. Né? É um processo de seleção mesmo, né? O pessoal romantiza um pouco, mas o processo é esse. O melhor vai ficar e o pior vai embora. E é uma vaga para 5, uma vaga para 10. Então você tem que aproveitar aquele tempo curto e você falar o que é de melhor em você. Você contando experiências onde você demonstra essa qualidade, ou você realmente dando exemplo. Eu sou resiliente por conta disso, uma situação que aconteceu, e você, breves relatos, eu acho muito interessante, porque você vai dar a visão para a selecionadora geral. Né? Quando você conta uma história, ela não pega só aquele ponto que você quer atingir, ela pega comportamento, postura, como você pensa, e isso pode ser muito positivo para você. Né? Então, eu acho que é isso. E é muito importante você demonstrar o seu objetivo ali na empresa. Né? Você quer a vaga de controlador, mas por qual motivo? Para chegar aonde? Eu quero entrar como controlador, mas eu quero virar um gerente. Meu objetivo é virar um gerente, que eu vou entrar como controlador, vou estudar, vou me preparar. Quero entrar como controlador, mas eu quero ser vigilante. Então é muito importante também, numa fase da entrevista, geralmente do meio para o final, você colocar o seu objetivo. Por que você quer aquela vaga? E você demonstrando esse objetivo, com certeza você vai demonstrar ali uma visão de organização, de planejamento, de comprometimento. E isso são fatores muito positivos para quem está selecionando. Então, a dica é essa. Eu acho que você saber os seus pontos fortes, destacar através de história ou exemplos, e também você colocar o objetivo seu. O seu objetivo com aquela vaga, onde você quer chegar, o porquê que você quer aquela vaga. Eu acho que isso daí, basicamente, vai te dar uma vantagem aí na entrevista. E é o que a gente estava falando, se preparar. Ir preparado, desde da postura, da aparência pessoal, da roupa que vai usar, né? Não é ir de qualquer jeito, não é simplesmente acordar e ir. Eu acho que tem que ter uma preparação, né? Isso vai fazer diferença lá. Se você fizer 5 entrevistas, você vai ser aprovado nas 5. Aí você muda o fluxo. Quem escolhe é você. Não é a empresa que está te escolhendo mais. É você que está escolhendo onde você vai trabalhar. Então, se você pega e faz uma semana de entrevistas, onde você se preparou através de aparência pessoal, roupa, o que vai falar, um brief mais ou menos, você vai participar de 5 entrevistas, você vai ser aprovado nas 5 entrevistas. É você que vai escolher o local de trabalho, a empresa que você quer trabalhar. Então, você inverter o fluxo da coisa, né? Uhum. E aí só depende dele, só depende do candidato. Ele que vai se apresentar lá e ele tem que aproveitar essa oportunidade de se apresentar da melhor forma possível, né?
Então, acho que você quer dizer que envolve muito autoconhecimento, né? O camarada, no caso militar, ele saber exatamente qual caminho ele quer seguir. Só que eu sei que às vezes falta clareza para a maioria dos militares, né? É como quando a gente presta vestibular, né? A gente não tem muito conhecimento das áreas. No seu mercado, no mercado de segurança e facilities, tem alguma forma do militar ter um pouco mais de conhecimento sobre aquela área para ele entender se realmente é a área que ele quer ir? A gente passa por uma realidade hoje que muitos militares, por aprenderem rotinas na área de segurança, acabam indo automaticamente por esse caminho. Sim. E às vezes lá na frente ele percebe que não, opa, eu não tenho nada a ver com esse perfil. Né? Esse mercado de vocês possibilita alguma forma de conhecimento? O militar, no caso, e no caso da GB, ele poderia visitar a GB ou visitar algum local em que vocês prestam serviço, tirar dúvida com vocês, para entender um pouco e ter certeza se realmente aquela vaga é para ele, não só se candidatar por se candidatar e arriscar para a vaga. Né? A vaga não é uma loteria, né? A vaga é um tiro certo, tiro de sniper, né? Não é tiro de 12, como a gente fala. Então ele pode, de alguma forma, conhecer, pesquisar vídeos, existe algo nesse sentido? A GB hoje, nós fazemos cursos, né, que para dar esse conhecimento técnico, não só para o militar que está ingressando no mercado privado, como também a gente tem situações que tem muito candidato que ele tem a intenção de entrar no nosso mercado de controlador de acesso ou vigilante, mas não tem esse conhecimento básico. Então a GB ela tem um curso de formação básico, que a gente, o militar, aí o candidato entrando em contato com a gente, ele consegue se candidatar ali para preencher uma turma e ter acesso a esse curso. Lá vai ser passado todas as responsabilidades, as qualificações ali técnicas que ele vai precisar ter, né, para desempenhar essa atividade. Se ele se interessar, ele tem que dar sequência nisso, cada vez se especializar mais, e caso fuja um pouco do que ele quer, aí é o que você falou, ele optar por não dar continuidade. Mas também existe muito material na internet. Hoje você consegue, através de pesquisa básica aí, YouTube, outras redes, aí você consegue ter acesso a vídeos, até treinamento. Tem algumas empresas que disponibilizam um treinamento, né, básico aí, de noções gerais, para ele ter ali aquela visão de se realmente é o mercado que ele quer dar continuidade. E você acha que o militar ele poderia já se antecipar, não esperar sair para começar a procurar o emprego? No caso do curso de vocês, ainda na ativa, ele já sabe que vai sair agora em janeiro ou fevereiro. Pode procurar a GB nesse sentido, depois do expediente, já fazer esse curso, para ter mais noções e mais certeza? Não, faz todo sentido, Galdino. Eu acho que a pessoa que realmente ela sabe que daqui 2 ou 3 meses ele vai ter uma realidade diferente, o ideal é ele se preparar para isso, né? Então, assim, sim, ele tem totais condições de já procurar a GB, né, para a gente conseguir iniciar uma tratativa com ele, né, iniciar uma conversa, ou via curso, ou via uma seleção inicial, através da sua intermediação, para ele se preparar, para quando ele sair, ele não ter esse gap, né, que ele vai ficar aí, talvez, no mercado, sem uma ocupação profissional, e às vezes vai influenciar também na questão financeira dele. Tem como ele fazer isso perfeitamente. Eu acho que é o caminho certo a ser percorrido, ele se antecipar, ele procurar já ter uma visão, o que ele pensa em fazer, aonde ele pensa em fazer isso, e buscar informação, buscar contato. A gente está aberto sim à visita, a nossa base fica na Moca, né? Então não tem problema nenhum a gente visitar, demonstrar a nossa estrutura para esse profissional, para ele saber onde que ele vai trabalhar, né? Os cargos de cabo e sargento, ter essa visão de o que é um departamento operacional, o que faz um supervisor de facilities / vigilância, né? Qual é a rotina dele, para ver se ele se interessa a dar sequência. É um pouco similar ao comando de uma tropa, mas é similar, mas não é igual, né? Exige coisas diferentes, né? Então ele ter esse acesso a essa demanda para ver se para ele interessa, às vezes candidatar para uma vaga de supervisão, uma vaga de liderança, que ele possa depois dar sequência fora do serviço militar. Muito legal. É uma oportunidade que os militares geralmente não tinham. A gente está mudando essa sistemática, porque acontece muito e os militares que estão assistindo sabem disso. A gente passou por muitos anos em que às vezes a gente tinha que aceitar o que aparecia. E esse é o pior dos mundos, né? Ele ir para um cargo que ele não tem nada a ver, né, com esse perfil. E falando desse perfil, você falou sobre o seu pai, né, que fundou a empresa, oficial R2 também. Você enxerga esses valores da caserna na empresa e como isso se traduz no perfil buscado, né? Para o militar entender, pô, eu tenho esse perfil, eu vou lá bater na porta da GB, eu quero trabalhar lá. O perfil
por exemplo, meu pai, que foi fundador da GB, né, e até hoje segue como CEO, hoje a GB ela tem uma cultura que ela é baseada nos pilares do serviço militar. Né? Hoje nós somos uma empresa que a gente consegue se destacar no mercado pela nossa eficiência, pelo nosso grau de comprometimento e honestidade, porque ela foi forjada em cima das qualidades que o serviço militar exige. Então, quando meu pai ele veio fundar a GB, ele incorporou tudo isso e colocou dentro da empresa dele. Né? Então, hoje o nosso destaque é isso, assim, basicamente é isso. A gente aprimorou muito o processo durante o período, mas são esses pilares aí que a gente coloca que é a nossa cultura, né? Ter o comprometimento com a tarefa, independentemente se vai ter lucro ou prejuízo, se você se comprometeu a fazer, entregar, né? Buscar eficiência, não é fazer bem feito. Então, são responsabilidade, compromisso de forma geral, mas principalmente com os funcionários. Então, uma coisa que ele sempre se destacou muito, questão financeira, a GB nunca atrasou um salário, um benefício. Pagamos 13º adiantado. Pagamos primeira parcela, 13º, pagamos 2 dias adiantado. A segunda parcela vai ser a mesma coisa, vamos conseguir pagar com 3 dias antecipado. Por quê? Porque ele sempre tem a filosofia do que se eu tenho que ter esse compromisso, que ele seja cumprido, independente de se vai sobrar ou não vai sobrar. Compromisso é compromisso. Então, em cima disso que foi forjada a GB. Então, é a nossa cultura. Então, a gente tem muita sinergia com o oficial ou o soldado, enfim, todo mundo que vem da área militar. Porque ele vai se sentir em casa. Ele vai conseguir observar e visualizar esses pilares que ele também teve enquanto ele serviu, enquanto ele estava dentro do serviço militar. Então vai ter sinergia, ele vai se sentir em casa, ele não vai ver que é uma esfera completamente diferente. Porque hoje, você sabe muito bem, quando você vem para o mercado privado, dependendo do segmento, é uma realidade muito diferente para quem serviu. Né? Hoje você tem as startups, hoje você tem as empresas que exigem muito, não exigem nem uniforme, não exigem nada. Quer dizer, é um cenário que não é ruim, é diferente. Não julgo bom ou ruim, mas ele é bem diferente de uma pessoa que está saindo do serviço militar. Né? É uma realidade completamente diferente. Ele vai ter ali um impacto, ele vai ter ali um choque, né? Porque uniforme impecável, pontualidade, cumprir missão, quer dizer, a missão dada, a missão cumprida. Se foi dada uma missão, você tem que executar, independente se você gosta ou não gosta. E aí você vem para cenários aí que às vezes eu tenho cliente que é startup, eu falo isso, eu não servi o exército, não entrei na área militar, mas tenho todos esses pilares do meu pai. E eu tenho um cliente que eu tomei um choque quando eu fui visitar ele, o pessoal tá trabalhando de chinelo. Caramba, tá nesse ponto já. Eu falei, pô, ele falou, não, aqui é assim, bermuda e chinelo. E o cara tava lá. O cenário, pra mim que nem fui, nem servi, eu já acho difícil. Imagina uma pessoa que tá saindo agora, recentemente, do serviço militar, e você se deparar com uma empresa que pode tudo, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que esse candidato que vem do serviço militar, ele tem que procurar coisas mais dentro da realidade dele, né? E ele seguir esses caminhos. E a nossa empresa é uma empresa que está totalmente ligada aí ao serviço militar, assim, às rotinas, aos pilares. A gente tem muito sinergia. Então, todo mundo, não tem só meu pai, eu tenho muitas pessoas que trabalham com a gente, que ou serviram Exército, Marinha Aeronáutica, ou também Polícia Militar. Então, nosso segmento, ele tem muita aderência ao policial também, né? Uhum. Então, você tem muito policial militar que foi e que depois, por algum motivo, salarial ou não, saiu do serviço militar e está hoje na nossa empresa ou empresas do segmento, porque tem sinergia, tem continuidade. Uhum. São coisas que ele viu lá e ele vê também no mercado, principalmente na nossa empresa. Então ele não fica... um ambiente diferente, mas não é completamente diferente, né? Sim. Então isso eu acho que a gente consegue proporcionar assim para quem está fazendo essa transição. Porque a transição do militar ela já é muito complicada, né? Principalmente do militar que passa mais anos. Né? O garoto que fica 1 ano do serviço militar obrigatório, e vocês que estão assistindo sabem, né? Ele tem uma noção, né, dos valores e aquele convívio da caserna, mas o militar, conforme o tempo vai passando, ficando até 8 anos, que hoje é o limite do militar temporário das Forças Armadas, esse impacto ele é maior quando ele tenta voltar
ou começar no mercado de trabalho, porque às vezes o garoto entrou com 18 anos, vai sair com 26 e vai ser o primeiro emprego dele. E aí ele vai chegar na empresa, o recrutador vai falar, opa, onde você estava? Então, ele, comparando com alguém do mesmo nível, ele já vai começar atrás, como você falou. Então, ele vai ter que se capacitar e etc. Então, eu queria até parabenizar a AGB nesse sentido. Eu já faço essa ação social de recolocação dos militares e a AGB foi uma das primeiras que acreditou. Então, é uma empresa visionária que dá valor para o militar. Nós temos hoje milhares e milhares de militares. Só falando de serviço militar obrigatório, nós temos mais de 50, 60 mil militares que todos os anos entram no serviço militar e saem. E esse ciclo ele é contínuo. Então, nós precisamos de cada vez mais empresas como a AGB que olhem para a gente com um olhar diferente, um olhar de acolhimento, porque nós, de certa forma, somos também um público vulnerável. Sim. Nós temos hoje 3 riscos principais, como a gente já conversou, que é o próprio desemprego. Um levantamento que eu fiz alguns anos atrás mostrava que 70% dos militares estava desempregado no primeiro ano. Desempregados ou mal empregados, o famoso bico, ou ele vai dirigir um Uber, ou vai ser um entregador de iFood, aquela coisa que aparece na frente. E esse é o pior dos cenários. O militar ele tem um potencial enorme. Exatamente. Que às vezes nem ele mesmo sabe, Gabriel? É um desperdício. É um desperdício. É um desperdício de até recurso público que a gente está investindo, porque a formação militar é cara. Principalmente do militar que ficou mais anos, ficou ficou 8, ou até ficou 30 anos, no caso de um policial que costuma passar a carreira até 35 anos. Então ele sai formado, custeado pela sociedade. Então, se a gente não aproveita esse militar em uma empresa como a AGB, é o desperdício do recurso público. A gente está deixando de ter melhores profissionais nas empresas. Então, eu agradeço você por esse olhar para a gente, um olhar de acolhimento, como eu falei, porque a gente precisa de uma mão estendida, uma mão amiga. A gente tem o braço forte e vocês têm a mão amiga. E nesse sentido, Gabriel, eu queria te perguntar qual que é a sua opinião nesse movimento. A gente, quando eu comecei há 10 anos atrás, eu não enxergava uma possibilidade de melhoria. Eu levantei a bandeira porque eu sempre acreditei no militar e percebi que já faltava mão de obra. Lá em 2013, 2014, depois da pandemia, eu achei que a mão de obra piorou. Então, você enxerga essa tendência de contratação de veteranos crescente, cada vez mais empresas se interessando? Sim, eu enxergo como uma demanda que ela tende só a aumentar, porque você tem, da pandemia para cá, como você citou bem, realmente houve uma piora, nos processos de contratação, de seleção, contratação. Vários fatores, não cabe a gente colocar todos aqui, mas são vários fatores, mas o político é um fator também, as assistências políticas aí, ela acaba tirando o profissional do mercado de trabalho, principalmente nessa primeira parte aí da classificação deles, que é as pessoas que estão mais próximas do salário mínimo. Hoje as assistências que o governo está proporcionando chega muito próximo disso. Então você tende ali ao profissional, os que não têm objetivo, os que buscam facilidade, caminhar para continuar na assistência, e você fica com a vaga em aberto mais tempo, que é tudo isso que a gente esses problemas que a gente está enfrentando no dia a dia. Então, quando você tem o profissional saindo do serviço militar, ele tem uma cabeça diferente. Então, assim, ele não participou disso, e não quer participar disso. Ele quer ser útil, ele quer se requalificar, ele quer seguir agora uma carreira no serviço privado. O que ele fez lá no serviço militar foi uma carreira bonita, com muita glória, e ele quer dar continuidade a isso, porque a vida dele não acaba quando ele sai. Ela continua. Eu vejo pelo meu pai, é uma história bonita que se conta. Hoje meu pai tem netos e ele conta as histórias do serviço militar, quando ele serviu, as experiências, os acampamentos, os manobrões. Então, quer dizer, é uma parte bonita da sua vida, mas não é a única parte da sua vida. Então ele tem que ter essa visão de que, por mais que ele fique o período máximo, que vai ser, você falou 8 anos, ele tem continuidade. Ele tem que ter essa visão. Ele tem uma história, tudo bem, essa página foi virada, mas agora você começa a escrever uma nova página na sua vida, na área privada, e você pode ser tão útil quanto, você pode fazer tanto sucesso quanto você fez na área militar. Cabe você se preparar, cabe você se candidatar para as vagas, cabe você ter objetivos, cabe você buscar os seus objetivos, que você pode ter uma carreira bonita. Eu acho que você é um exemplo disso. A gente tem vários amigos aí em comum que também são exemplos disso, que fizeram tanto sucesso quanto na área privada, Saíram do serviço militar e hoje são pessoas que
são assim, referência no que fazem, tem uma história bonita também na área privada, então o serviço militar ajudou a compor, né? Foi ali uma base para que a pessoa fizesse ou desse sequência na carreira dela. Então eu acho que tem que ter essa visão. E o nosso mercado ele é muito carente disso. Então assim, com toda isso que a gente está comentando do assistencialismo, você perde muito. Então você tem que voltar o olhar para outras opções. E esse trabalho que você faz é uma opção de você ligar, intermediar o candidato que está saindo do serviço militar e apresentar ele nas empresas, que é como você falou, ele está um longo período sem estar no mercado profissional. E muitas vezes, se ele ingressou nos 18 anos, ele nunca esteve no mercado profissional privado, né? Então, se não tem uma intermediação, se não tem esse trabalho que você faz, ele vai chegar desqualificado para uma entrevista, porque ele vai concorrer com pessoas que estão há 8 anos no mercado. Então é lógico que o selecionador vai tendenciar para aquele currículo. Mas quando há uma apresentação, quando há um briefing, e quando ele vai e faz o papel dele e se destaca numa entrevista, começa a mudar esse cenário. Né? Porque ele foi apresentado, foi feita uma intermediação através desse trabalho que você faz. Então a gente tem ali já algumas vagas que a gente tenta preencher com essa mão de obra. Tem ali a parte dele que ele tem que se destacar, que você mesmo já falou para vários, agora é com você. A oportunidade está dada. Vai lá, tal dia e tal hora. Mas aí você tem que fazer a sua parte. Você tem que chegar lá e você ir bem na entrevista, ressaltar suas qualidades. Quer dizer, mostrar que você quer aquela vaga, que você quer aquela oportunidade, agarrar. Com certeza, a gente já tem vários profissionais que vêm desse trabalho que você está fazendo, mas tem espaço para muito mais. A gente precisa realmente de um olhar cuidadoso, né, Gabriel? Para o militar, e esse é o trabalho que eu faço junto até os recrutadores e diretores de empresas, assim como você, de saber olhar o militar como ele deve ser visto. Porque às vezes o recrutador não conhece o militar, né? Ele olha um currículo dele e não vai entender nada, porque o militar vai colocar um monte de sigla ali, jargões que o recrutador nunca viu na vida, e eu falo muito isso, né, para eles, e essa é uma adaptação necessária para o currículo hoje, tem que tirar esse linguajar militar e deixar o mais civil possível, mas o recrutador tem que conhecer um pouco do militarismo, né, e os diretores de empresa também, então isso é muito importante. E você tocou num ponto que é a questão da autoestima, até, né? Porque o militar ele se apega muito à carreira. Isso é muito forte. A formação é muito né, rígida. Então, é algo que ele vive, ele vivencia e ele acaba se apegando muito forte. E para ele se desvencilhar disso é complicado. Nós temos casos hoje de depressão e casos até de suicídio. O número de suicídios vem aumentando, porque o militar, ele às vezes não enxerga um horizonte fora da caserna, né? Tinha até um general que falava para mim, existe vida além do portão das armas, né? O portão das armas é o nosso portão de entrada, cada quartel tem o seu. E ele fala, não, a vida está lá fora, a vida não está só aqui dentro, né? Nessas condutas, nessas rotinas, eu sei que vocês só sabem fazer isso, mas tem muita coisa lá fora, né? E a gente depende de empresas como vocês para dar essa oportunidade para a gente, né? E você falou até que já contratou alguns militares, você poderia só compartilhar, né, com os militares que estão assistindo, qual que foi a sensação, o feedback que você teve, até dos clientes, né, da GB? Nós temos já dentro do nosso quadro de funcionários militares, ex-militares, né, que foram realmente fruto desse trabalho que você faz. O feedback ele é muito positivo, né? O retorno que a gente tem é muito positivo, porque é aquilo que a gente comentou. Você passa algumas etapas e os militares eles vêm cheios de qualidades, né? Como resiliência, comprometimento, eficiência, coisa que às vezes você tem que peneirar muito no mercado para pegar. Então ele já se destaca com isso. É lógico que existe adaptação, existe a mudança de procedimento, né? O privado é diferente em todo sentido, questão de horário, questão de tempo de fazer, como fazer, né? Então às vezes a gente realmente tem que fazer uma lapidação, né? Você tem que acompanhar esse candidato para que ele entenda como se portar, né, numa reunião, como dar o retorno. O funcionário, às vezes se é um cargo de liderança e supervisão, o funcionário que está sendo liderado por ele não é um soldado, então tem que ter uma tratativa um pouco mais leve, né? Mas isso é uma questão normal, como você falou, existe adaptação e isso é fato, ele só tem que estar o quê? Disponível para ela, aberto a ela, né? Ele não pode achar que vai ser exatamente igual o serviço militar, porque aí ele vai ter um problema, né? Ele não vai estar disposto a se adaptar. É um novo cenário e esse cenário precisa que ele se adapte para ele ter sucesso.
não vai ser exatamente igual. Ele como você falou, ele fez uma transição, ele saiu, ele não trabalha mais dentro de quartel, ele não trabalha mais sob o comando de capitão, general, major. Sim. É um ambiente diferente. Ele tem, sim, pessoas que vão comandar ele, mas até a tratativa é diferente, né? Então, ele tem que ter essa humildade e essa visão de ele estar aberto ao novo. Ele estar aberto a se adaptar, né? Tudo que ele aprendeu e vivenciou vai ser bagagem para ele, vai fazer muito bem e vai ajudar ele em muitas situações no privado. Ele não perde nada. Só que ele talvez não vai agir mais como ele agia, né? Como ele era cobrado para agir dentro do serviço militar. Então, essa visão é importante que eles tenham. Precisa de um pouco de maturidade também, eu acredito, né, do militar entender que ele não está mais no ambiente militar e agora ele está sujeito a outras regras, né? Isso. E nesse sentido eu tenho até uma história de um conhecido de turma que contou que chegou numa grande empresa aqui do mercado corporativo e todos usavam sapatos numa espécie de coturno e só ele engraxava o coturno. Olhava para os outros, estavam todos, né, sem brilho. E o dele ali brilhando, né? E o supervisor dele falou, pô, mas por que você engraxa o coturno? Ele falou, não, eu trouxe isso da caserna. Eu não me vejo tendo um sapato sem engraxar o coturno, né? E isso é a mesma coisa, o corte de cabelo, o uniforme estando, né, em dia, todo alinhado. Então, são características nossas que a gente leva para o meio civil, mas que a gente também tem que saber adaptar a nossa linguagem e a nossa postura, né? Porque muitos recrutadores às vezes acham que o militar vai ser autoritário, né? Ou não vai ter criatividade, não vai ter jogo de cintura, que a gente ou é muito submisso, né? Uhum. E são características que não são verdadeiras, né? O militar tem que saber se portar no novo ambiente. E a flexibilidade é uma característica nossa. Então, eu acredito muito no poder de adaptação do militar para chegar no meio civil. Mas é claro, com humildade, né? Sabendo que agora ele não está mais com a farda, não está mais com a patente. Exato. E às vezes até o salário, porque existe uma perda salarial também, né? Muitas vezes da vida pública para a vida corporativa. Então, esse é um recado que eu gosto sempre de dar para os militares, porque às vezes perdem boas vagas, Gabriel. Empresas oferecem oportunidades e ele fala, não, o salário está abaixo ou não é para mim, né? Então, eu sempre sugiro, comece, entre nesse emprego. Não gostou? Você tem total direito de sair. Sim. Você não precisa ficar amarrado. Né? Mas se permita entrar numa vaga de emprego civil, que às vezes você nem enxerga, você nem sabe o que é essa vaga, né? É o que você falou, né, Galdino? É ter humildade e ter um pensamento fora da caixa, né? Às vezes, a princípio, no primeiro momento, é um salário inferior. Mas a oportunidade que ele vai ter de crescimento, ele vai ganhar até mais que ele ganhava. Então, ele tem que ter essa visão. A curto prazo, talvez visando o presente, ele vai ter uma redução. Mas se em 1 ano, 2 anos, ele conseguir tal cargo, ele até supera o que ele ganhava no serviço militar. Uhum. Então, ele tem que pôr isso na balança. Então, não é só o salário. Hoje a gente já fala muito isso, você sabe, a seleção fala muito disso. Você, às vezes, quer contratar bons profissionais, não adianta você só ficar aumentando o salário. Não é mais só isso que o pessoal está levando em conta. É uma série de fatores, é salário, benefício, qualidade de vida, né? É ambiente de trabalho, é crescimento dentro da empresa, plano de carreira. Então, são vários fatores hoje que o bom profissional está analisando. Não é mais só o salário, não, paga mais que o mercado que vem o cara bom. Hoje eles estão analisando uma série de fatores e cabe esse profissional que está vindo do serviço militar também fazer essa análise. Então, eu vou dar um passo para trás agora, mas pode ser que amanhã depois eu dê 2 para frente. Pode ser que em 1 ou 2 anos eu esteja até melhor do que como que eu estava no serviço militar. Porque realmente não há um alinhamento entre o serviço público e o privado. Não há um alinhamento de classe, de salário, de cargo. Ainda mais o serviço militar. Quer dizer, são características só de vocês lá, né? Os cargos, né? Os salários, os bônus, não é nem bônus, né? Tem, as promoções, né? Enfim, é totalmente diferente. Então não existe um alinhamento. Então vai ser difícil ele chegar e manter exatamente as mesmas condições. Não tem, nunca foi feito esse alinhamento. Sim. Esse é compatível com esse. Não vai, então ele vai se frustrar. Sim. Ele vai se frustrar. Se ele for com essa visão de que ele vai continuar exatamente igual, com a mesma função, com os mesmos valores, ele vai se frustrar. É o que você falou, vai perder grandes oportunidades, que a princípio ele acha que não é, mas no futuro seria, e vai ter um gap aí, vai se prejudicar em vários fatores. Então eu acho que ele tem que ter essa visão, pensar um pouco fora da caixa, entender que a realidade dele agora é uma outra realidade e ele se adaptar para essa nova realidade, onde
ele tem que estar disposto a ganhar talvez um pouco menos, mas se existe um plano de carreira, sabendo que lá para frente ele vai ganhar mais, se profissionalizar, fazer os cursos técnicos que precisa ser feito, ou às vezes até uma faculdade. Então ele vai precisar ter uma tarefinha de casa para ele cumprir aí, uma tarefa, vamos dizer assim, uma orientação, para que ele lá na frente, como a gente falou, não é um caminho fácil nem rápido, ele comece a galgar também sucesso na área privada. Você falou um ponto que é bem interessante, que é a falta de relação, né, entre os cargos do meio civil e do meio militar. Mas nesse sentido, até a questão da confiança, né, de passar para os soldados, principalmente cabos, né, que às vezes executam cargos mais operacionais, que eles também têm total possibilidade de ocupar cargos gerenciais. Né? Um soldado pode muito bem sair de um cargo, né, no meio militar, chegar num cargo no meio civil e rapidamente subir para um cargo gerencial, que é uma perspectiva que às vezes na caserna ele não enxerga, até não possibilita para ele, né? Porque não existe tem oportunidade. Não tem, porque é uma hierarquia que demora para subir, tem aquele tempo, né? E ele sabe que talvez não chegue. Né? E no meio civil, não. Né? Ele consegue se desenvolver rápido, de certa forma, se ele for bom. Né? O civil, quando você vem pro civil, pro privado, não existe nem tempo. A gente eu já fiz casos de promoções assim com menos de 6 meses. Vai da necessidade da preparação. Você tem a necessidade, você olha para dentro, você tem uma pessoa preparada, por que não? Você faz. E quando você atende o cliente da ponta, o tempo é dinheiro. O cara tá te cobrando o tempo, o minuto, então você precisa resolver rápido. Então, quando você tem ali a necessidade, a demanda, e você olha para dentro e você tem aquele profissional qualificado, você vai promover. Não é por tempo. No privado não é por tempo. É por necessidade. Então, é diferente do militar, que você citou. Tem tempo, tem uma série de situações que aí não adianta, ele é ótimo. Ele vai ter que se enquadrar dentro daquele tempo. No privado, não. Se ele se destacar, se ele tiver formação, se ele vem cumprindo, entregando a demanda dele e surge a oportunidade, automaticamente ele vai ser indicado. Bem provável que ele vai receber essa promoção em períodos curtos aí. Então, é aquilo que a gente fala. Então, ele tem que ter essa visão de talvez dar um passo para trás, enxergar, mas não é uma derrota, não é uma perda, porque ele está visando lá na frente. Ele está visando 5 anos, 10 anos, né? Eu estava vindo para cá, estava ouvindo um podcast que o pessoal estava falando isso. A dificuldade que as pessoas têm de pensar a longo prazo. Né? Cada vez mais também, o imediatismo. A pessoa quer para ontem, quer para agora. Então as pessoas não enxergam 3, 5, 10 anos. E muitas pessoas que você abordar e perguntar, ela não tem planejamento e objetivo para 5, 10 anos. Ele tem para o ano, no máximo ano que vem. O que você vai fazer esse ano e quais são os seus objetivos para o ano que vem? Máximo. Se você pergunta 5 ou 10 anos, ele não sabe te responder. Então vem de contra isso. Então às vezes ele está saindo, querendo resolver um problema, se baseando no que ele tinha, aquela estrutura. E ele tem que pensar mais longe. Ele tem que se adaptar e pensar mais longe. Mas tudo bem, agora esse ano talvez eu não vou estar dentro da minha realidade. Mas daqui 2 anos eu vou estar até acima dela. E aí ele buscar isso. Saber enxergar um pouco o que pode ser dado de oportunidade para ele. Existem até estudos, levantamentos que mostram que profissionais estão trocando de emprego até 5 vezes por ano. Né? Então, muita oportunidade ali, redes sociais, LinkedIn, e ele olha para o lado, R$50 a mais ele vai. Só que às vezes ele ia ser promovido no mês seguinte, ele perde, começa do zero e fica nesse ciclo aí vicioso, né, digamos. Então, é triste. E, Gabriel, a gente está assim encaminhando para o final. Eu queria que você mandasse uma mensagem para o nosso pessoal. A gente tem um quadro aqui chamado A Hora do Recrutamento, então esse é o momento que você pode falar com os militares que estão saindo agora e dar uma mensagem para eles, né, de esperança, de perspectiva, convocando eles para se candidatarem para as vagas da AGB, né, que são várias vagas hoje abertas, você pode até citar quais vagas são, e falando para eles que as portas estão abertas, né? Não é isso que a gente conversou, e eu já conheço a empresa, né, de longa data também, sei que a essência de vocês é militar, então fiquem à vontade para passar essa mensagem para o pessoal. Bacana esse momento, eu acho que a gente tem que ter essa troca, Galdino, de realmente falar com esses candidatos que vão ingressar agora no serviço militar. O recado que eu tenho para dar é justamente isso, eu acho que existe realmente muita oportunidade no mercado privado, no mercado civil, eu acho que vocês têm que estar de fato aberto a isso, entender que a vida de vocês ela não se interrompe com a baixa, pelo contrário, é uma fase muito bonita e muito importante, mas que ela vai ser a base e o impulsionamento para uma fase maior, que vocês podem ter muito sucesso também no mercado privado e civil, né? A AGB é uma empresa que ela tem essa essência militar, é uma empresa que ela busca realmente esses pilares que vocês praticamente passaram a vida aí atendendo,
E temos muita oportunidade em diversos cargos, né? Recepcionista, controlador de acesso, vigilância, supervisão. Então, todos os cargos aí, a gente acredita que um oficial ou um candidato que venha da área militar possa ocupar. Vai depender muito de vocês, de como vocês vão se projetar para a vaga, de como vocês vão se destacar para ocupar ela. Então, fica aqui aberta a oportunidade de vocês conhecerem a GB através do site, redes sociais ou até mesmo fisicamente a nossa base. A gente tem um carinho muito grande por esse público e que vocês consigam, de fato, sair, ter sucesso na vida privada, na vida civil e que vocês consigam trabalhar e ajudar a gente também no nosso crescimento. Excelente, hein? Grande oportunidade para o pessoal, né, que está saindo agora na próxima baixa, agora em janeiro. Então se cadastrem no nosso plano de chamadas, www.planodechamadas.com.br. Os recrutadores do Gabriel já têm acesso a esses cadastros, a esses currículos, né? Já estão recrutando em tempo real. Sim. Então, conforme você se cadastrar, no mesmo momento o recrutador já vai ter acesso a esse seu perfil, né, para poder ser chamado para entrevistas e entrar na GB. Por fim, Gabriel, gostaria de entregar para você uma pequena lembrança aqui. É um brinde, né? Todo militar gosta de passar um brinde, mas é um pequeno troféu, nosso selo de empresa amiga dos militares, né? Empresa contratante, uma lembrança da divisão. O nosso programa faz parte da divisão, que é esse grande hub de soluções para militares. E espero que você contrate muitos militares, continue nessa sua visão de nos valorizar. Agradeço muito pela sua participação. Quer deixar alguma mensagem final? Eu que agradeço, Claudino. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Acho que é muito importante a gente ter esse bate-papo aqui, trazer um pouco da visão do empresário, do meu lado aqui, né? Porque às vezes o pessoal não tem essa visão, se a gente está aberto ou não, se a gente vê isso com bons olhos. E eu afirmo que não só eu, como muitos empresários, têm a vontade de realmente trabalhar com pessoas, com candidatos da área militar, né? E eu acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito importante. Eu te parabenizo e realmente torço para que você continue aí desempenhando esse trabalho. Acho que para esse pessoal que está fazendo essa transição, você é uma pessoa chave, fundamental. Então, continue fazendo esse trabalho. Você com certeza está ajudando muita gente, né? E por parte da GB, o que a gente puder, realmente a gente está disponível, está disposto a realmente ajudar e dar nossa contribuição aí. Excelente. Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, obrigado pela audiência, os militares que assistiram, veteranos, veteranas, familiares também. Sigam acompanhando os nossos programas, os próximos episódios. Um grande abraço para todos e a minha continência.